Olá, professor, professora. Eu sou a professora Josileia Lira, professora de Educação Física do Núcleo de Esporte e Lazer da SEDUC. Estou vinculada hoje à coordenação de projetos educacionais, junto com a professora Ana Cláudia, que está sob essa coordenação. E aqui, em mais uma ação de prevenção, de informação e de continuidade das nossas ações. Continuidade ao nosso curso, que é de diretrizes para o novo cenário na área da educação física, esporte e lazer no contexto educacional, nós estamos avançando aqui para a unidade 2. E aí falaremos sobre práticas seguras para o período pós-pandemia. Nessas práticas seguras, a gente tem a intenção de retomar as nossas aulas de educação física, esportes, no ambiente educacional. Então, aqui nós iremos estar falando sobre proposições e normas, condutas e práticas pedagógicas. Qual é o objetivo da implementação dessas normas e condutas? Normatizar essa retomada. Então, qual seria o objetivo da implementação dessas normas e condutas? Normatizar a retomada das aulas de educação física e esportes no ambiente educacional. E quem será o responsável pela implementação dessas normas e condutas? Eu, professora de educação física, você, professor, professora de educação física na rede estadual de ensino e nas instituições parceiras que oferecem exercícios físicos, atividades de lazer esportivo e recreativo. E quando se dará essa retomada das aulas de educação física, dos esportes no ambiente educacional? Após a autorização do governo do estado e cumprimento dos pré-requisitos sanitários e higiênicos estabelecidos. Nós não podemos esquecer que o Covid, ele está presente, ele ainda está presente. Então, nós precisamos, de fato, seguir as orientações sanitárias. E nós precisamos estar preparados para quando nós tivermos a autorização do governo do estado, nós iniciarmos essas ações. Inicialmente, nós faremos algumas considerações. E aí, lembramos a declaração da Organização Mundial de Saúde da emergência em saúde pública e infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19. A contaminação com o novo coronavírus caracteriza uma pandemia. Então, precisamos prevenir a propagação no ambiente de trabalho. E mais uma consideração. A prática regular de exercícios físicos está associada à melhoria das funções imunológicas em seres humanos, otimizando as defesas do organismo diante de agentes infecciosos. Então, nós precisamos estar com o nosso sistema imunológico elevado a fim de que nós possamos evitar e combater esses agentes infecciosos como a Covid-19. A construção de planos de retorno às atividades de ensino de forma presencial, elas estão baseadas em marcos legais. Entre eles, a educação como direito de todos, dever do Estado e da família, previsto lá na nossa Constituição brasileira, assim como a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a LDB e as suas regulamentações sobre as diferentes modalidades de ensino vigentes, a Lei número 13.979, de fevereiro de 2020, que prevê medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, a medida provisória 934, que flexibiliza os 200 dias letivos, o parecer número 5 de 2020 do Conselho Nacional de Educação, a portaria número 1565, de junho de 2020, com orientações gerais visando a prevenção e ao controle e a mitigação da transmissão da Covid-19.
o Estatuto da Criança e do Adolescente, que preconiza o direito à educação, entre os demais direitos das crianças e adolescentes, a portaria do MEC de julho de 2020, que institui o protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas instituições federais de ensino, a portaria 1565 de junho de 2020 do Ministério da Saúde, que estabelece orientações gerais visando a prevenção, controle e a mitigação da transmissão da Covid. A Lei número 14.019, de junho de 2020, que dispõe sobre medidas preventivas e de asepsia para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. Então, para que nós possamos falar sobre as práticas seguras para o período da pandemia e da pós-pandemia, fez-se necessário, então, essas considerações iniciais e nós apresentarmos também o nosso marco legal. Então, dentre as práticas seguras para o período da pandemia e pós-pandemia, nós vamos elencar algumas medidas. E essas medidas, elas devem ser adotadas em todas as escolas estaduais e nos estabelecimentos parceiros do NEL, Science Eduque. Dentre eles, os NEELs, que são os antigos polos esportivos, que estão situados na PROESP, na UEPA, na UFPA, na UFRA, na ACEDUC, no Parapaz e Terpaz. As estratégias de divulgação, elas podem ser elaborações de cartilha, materiais direcionados aos estudantes e seus familiares, produção de guias sobre biossegurança no trabalho, exibição de vídeos, confecção de cartazes, anúncios em circuitos internos de TV, divulgação em redes sociais e informes contínuos via listas de transmissão por e-mail e as redes como o WhatsApp. E aqui eu gostaria de lembrar da pedagogia do amor. Por quê? Porque para eu cuidar do outro, e esse é o que nós precisamos fazer neste momento, é pensar nas nossas atividades e pensar nos cuidados que nós precisamos ter para conosco e para com o outro. Então, é o amor que vai nos guiar por esse caminho. Todas as aulas, elas deverão ser planejadas conforme as diretrizes dos documentos oficiais, né? Como a Base Nacional Comum Curricular, os projetos pedagógicos das escolas, os planejamentos pedagógicos, observados criteriosamente a sua intencionalidade do ato pedagógico, a fim de que se possa garantir a todos os alunos o acesso às aulas de educação física com a devida segurança necessária. Os planejamentos pedagógicos deverão privilegiar inicialmente atividades e vivências em que não haja contato físico entre os participantes e nem compartilhamento de quaisquer materiais até novas orientações dos órgãos competentes. O uso da máscara é obrigatório e não dispensa outras medidas de saúde pública, tais como o distanciamento físico e a higiene das mãos e face. Mesmo portando máscara, todos deverão seguir as demais normas de segurança estabelecidas pelas entidades sanitárias. As máscaras devem ser usadas para a proteção das pessoas saudáveis, proteger a si quando em contato com algum infectado e também para evitar a propagação da transmissão quando usadas por uma pessoa infectada. Recomenda-se a troca dessas máscaras sempre que estiverem sujas ou molhadas. Essas práticas corporais, elas devem ser tematizadas nas aulas e deverão obedecer às orientações quanto à intensidade, minimizando ou impossibilitando quaisquer riscos de contágios por secreções, suor, saliva, seguindo o protocolo de evolução gradual antes citados.
Então, caberá a você, professor, a você, professora, assegurar o cumprimento dos critérios para o distanciamento social, tanto para as atividades em ambientes abertos e arejados, quanto em espaços fechados, como as nossas salas de aula, conforme as orientações. Os alunos, eles deverão ser instruídos a não tocarem no rosto e a manterem a disciplina quanto à higienização e demais cuidados para minimizar riscos de transmissão da doença. Com a possibilidade do retorno gradativo dos alunos à escola, as atividades à distância deverão permanecer e o formato híbrido poderá garantir que as perdas na aprendizagem sejam ao máximo minimizadas. Todos esses alunos deverão ser orientados no ato das aulas sobre questões relacionadas ao sedentarismo e às suas consequências, para serem encorajados a construírem mecanismos de intervenções no combate a essa problemática dentro e fora da escola. Então, que esse conhecimento que o aluno vai construindo dentro da escola, que ele possa propagar na sua casa, na sua rua, na sua comunidade. Deverão também ser contempladas o estudo e abordagem sobre temas relevantes atuais ou recorrentes, possível de serem explorados no Enem, que é o exame do ensino médio. Todos os materiais utilizados devem ser higienizados entre as aulas, com descarte daqueles que não puderem ser higienizados, assim como de todo o espaço das aulas, conforme as orientações antes faladas. E as pessoas com deficiência? Os cuidados devem ser redobrados, pois existem condições que podem aumentar o contato com o vírus, bem como, em alguns casos, devido à deficiência, podem desenvolver a forma mais grave da doença. As pessoas com deficiência física que necessitam das cadeiras de rodas ou de muletas, bengalas, de prótese e órteses, devem realizar higienização dos equipamentos ao chegar e ao deixar o local das práticas. Pessoas com deficiência visual necessitam de contato muito próximo para a locomoção e orientação especial. A atenção, então, deve ser redobrada. Quando receber ajuda de outros, a pessoa que oferecerá ajuda deverá tocar o ombro em vez do cotovelo, visto que as recomendações ao tossir e espirrar favorece grande possibilidade de propagação da doença em casos de contato físico nesta área. As escolas e os profissionais que, por alguma razão, não puderem se enquadrar às recomendações sanitárias propostas, não deverão promover qualquer exercício físico a seus alunos. Esse ato incorre em risco a promoção de foco de contaminação, de propagação pela Covid-19, sendo de total responsabilidade dos agentes envolvidos. Então, aqui o nosso alerta e as nossas recomendações para as pessoas com deficiências. Nós precisamos ter maiores cuidados com as pessoas com deficiência e que têm restrições respiratórias, com dificuldades nos cuidados pessoais e de higiene, com comorbidades como diabetes, hipertensão, cardiopatias, doenças pulmonares renais ou neurológicas, alunos acima de 60 anos, com condições autoimunes. Precisamos estar sempre em alerta. Por quê? Porque pessoas que apresentam, essas situações, elas podem, receber com maior facilidade esse vírus e desenvolvê-lo para uma forma grave da doença. Então, reforçando aqui a nossa fala, nós precisamos ter o cuidado com todos os nossos alunos, porque todos eles são especiais para todos nós.
As atividades físicas e esportivas, elas precisam ter uma infraestrutura diferenciada das anteriores. Então, o espaço, ele precisa estar demarcado. Nós precisamos fazer o registro de entrada e de saída dos nossos alunos, distanciamento entre eles, o uso do álcool em gel, né, a higienização dos espaços, o uso obrigatório da máscara, a sanitização dos ambientes. E lembrando que essa sanitização, ela precisa ser antes e nos intervalos entre uma aula e outra. Verificação da temperatura, né? Os tapetes também precisam existir, né? E esse cuidado na aproximação com os alunos, visto que o Covid-19 ele está presente, lembrando mais uma vez. E aí, para os nossos professores, nós precisamos da informação, nós precisamos do treinamento, aferir diariamente a nossa temperatura no nosso local de trabalho. Precisamos usar as máscaras ou o protetor facial, ou ambos. Fazer uma anamnese de todos os profissionais, saber se os nossos professores viajaram, tiveram pessoas na família acometidas do Covid, enfim, uma anamnese geral. Higienizar as nossas mãos em intervalos de pelo menos 15 minutos. E em caso de sintomas, os professores devem ser orientados a procurar uma unidade de saúde. As nossas aulas, essas atividades, elas vão obedecer a intervalos de pelo menos 15 minutos entre as turmas, a fim de evitar aglomerações nessa entrada e na saída. Então, isso vai fazer com que os nossos alunos, entre uma turma e outra, que serão reduzidas, elas não tenham nenhum contato físico. A limpeza, a higienização da quadra, não poderá haver compartilhamento dos materiais, vamos precisar focar na qualidade das nossas atividades e não na quantidade. Esse retorno, ele deverá ser progressivo. E aqui nesse quadro, nós fazemos assim um resumo geral das nossas aulas e das nossas atividades. E os alunos deverão usar as máscaras, controle nos deslocamentos às quadras e dentro do espaço. Naquele espaço só deverão estar mesmo e permanecer alunos que forem realizar aquelas aulas, pausas curtas de recuperação, individualização dos acessórios para hidratação, lembrar que cada aluno deverá ter o seu copo ou a sua garrafinha com água, qualquer contato físico entre eles ou entre eles e os professores deverá ser evitado. Os alunos com os cabelos longos devem ser orientados a mantê-los presos. A aferição da temperatura dos alunos também deverá ser diária. Precisa manter a etiqueta respiratória, né, que é colocar o braço, né, e quando se for sobre o rosto, quando se for fazer um espirro. Manter os 2 metros de distanciamento. Vir de casa já com a roupa da aula. O nosso calendário e o planejamento, ele visa um planejamento gradual e parcial desse retorno. O período, lembram, como foi falado anteriormente, nós estamos aguardando o decreto governamental. Então,
Assim que nós tivermos a autorização para retornarmos às nossas atividades, elas serão feitas. Mas antes disso, nós já estamos, já iniciamos esse processo de retomada. Porque retomar as nossas aulas não é somente chegar na escola e executar a recepção dos nossos alunos e ministrar nas nossas aulas. Não, nós precisamos antes nos preparar para que nós possamos realizar com eficácia essas ações. Então, elas estão divididas aí em fases. E a primeira fase é exatamente essa, uma capacitação da equipe de trabalho frente a essa pandemia. Novas inscrições para alunos dos NEELs, dos projetos. Por quê? Porque as inscrições anteriores, elas foram realizadas no início do ano 2020 e agora nós vamos precisar fazer novas inscrições, porque precisamos fazer anamnese com esses alunos, identificando alunos que foram acometidos de Covid e alunos que não foram acometidos de Covid, no sentido de que as nossas atividades possam vir ao encontro das necessidades apresentadas por esses alunos. Precisamos de novos atestados médicos e de exames médicos. As atividades dos parceiros, vinculados ao NELS, priorizando turmas com alunos acima de 12 anos, turmas dos núcleos de esporte e lazer, turmas da Profesp, turmas dos núcleos do Terpaz, turmas dos núcleos do Parapaz e turmas dos núcleos que estão situados dentro das universidades. Então, esse é um processo que é um processo gradual de retorno. Então, por este calendário, os que estarão voltando para essas atividades nos nossos núcleos, os últimos que vão voltar são aqueles que estão vinculados às universidades, mas todos nós iremos retornar. E aí as nossas considerações finais. O cumprimento da presente nota técnica não desobriga você, professor, você, professora, e as escolas também, de atender às demais especificações sanitárias do poder público, quer seja ele municipal ou estadual, devendo sê-las cumpridas concomitante. Então, irmanados no enfrentamento desta pandemia pelo coronavírus, nós nos colocamos à disposição dos órgãos competentes para contribuir com qualquer discussão pertinente ao assunto, como órgão consultivo e normativo na prevenção e promoção de medidas pedagógicas e de saúde para o bem-estar da comunidade em geral. Então, você professor, você professora, continue a assistir, a participar deste curso de formação e capacitação direcionado especificamente para nós, professores da rede estadual de ensino do estado do Pará. E, havendo dúvidas sobre a implementação dessas atividades, procure-nos, venham ao Núcleo de Esporte e Lazer, seguindo todas as recomendações, usando a sua máscara sempre, ou então nos enviando um e-mail, mantendo contato conosco. E aqui nós deixamos o nosso agradecimento, em nome do Núcleo de Esporte e Lazer e pelo bem da educação física, do esporte, da arte e do lazer educacional no estado do Pará. Obrigada.